Graças a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, como eu estava falando com os irmãos, existem vários tipos de aplicação da palavra. A palavra ela pode ter o objetivo de ensinar, né? Ela traz o objetivo de ensinar. Ela tem o objetivo de corrigir, né? Ela tem o objetivo de exortar. Ela tem o objetivo de trazer a lembrança. E ela tem o objetivo também de fixar ideias já pré-concebidas, né? Então, nessa noite, as coisas que eu vou estar falando aqui, compartilhando com os irmãos, não são coisas novas, então não entra dentro da perspectiva de ensino, mas são apenas algumas reflexões que nós precisamos fazer quando cristãos em relação a esse momento que nós estamos vivendo, um momento assim, onde todo mundo fica pisando em ovos, né? Assim. Especialmente na igreja, é um ambiente mais ainda assim, né? Mas eu queria convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 12. Amém? Jeremias, capítulo 10, versículo 12. Glória a Deus. Depois nós vamos estar lendo Salmos 115, versículo 15 e 16. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Então vamos ler a palavra? Em nome de Jesus. Vamos lá? Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Vamos ler novamente? Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Agora vamos para Salmo 115, verso 15 e 16. Amém? Salmo 115, verso 15 e 16. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Espere por mim. Vamos esperar um pouquinho. 115, verso 15 e 16. Amém? Olha o que diz. Vejam vocês, aliás, sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, olha o que a parte B do versículo 16 vai dizer. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos homens. Amém? Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Pode se assentar nesse momento, em nome de Jesus. Ele passa para aquele slide aí. Vamos falar aqui sobre alguns princípios nessa noite. Amém? Então nós partimos do primeiro princípio, é o seguinte: partimos do entendimento do princípio, dois princípios fundamentais. O primeiro princípio que nós queremos nessa noite trazer é que Deus criou todas as coisas e estabeleceu princípios universais para sustentá-las. Deus criou todas as coisas, foi tudo criado por Ele. Nós cristãos, nós somos obviamente criacionistas e nós entendemos, como diz a palavra do Salmo 114, que do Senhor a terra e o mundo é aqueles que nele habitam. Então, tudo quanto existe, todas as coisas foram criadas por Deus. Não é? O mundo hoje, a gente vive essa ideia: não, mas aqui cabe o Evangelho, aqui não cabe. Aqui cabe a igreja, aqui não cabe. Aqui cabe a Bíblia, aqui não cabe. Cabe a Bíblia em qualquer lugar. Cabe a palavra de Deus em todos os lugares, porque Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Glória a Deus. O mundo pode até entender o princípio de laicidade, mas ele não se aplica a nós. Ele não se aplica a nós cristãos, porque aonde quer que nós estejamos, nós somos um cristão ali. Onde quer que nós venhamos estar, nós somos cristãos naquele lugar. Existe há muito tempo uma ideia, né? A vida cristã e a vida secular. Não existe isso para nós. O cristão, ele é cristão em todos os lugares. Você é cristão na igreja e você é cristão lá fora. A Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus.
Você precisa tratar as coisas lá de fora com a mesma reverência que você trata estando aqui no culto, porque senão tem algo errado. Você estando lá fora fazendo qualquer outra coisa, você tem que ter o mesmo princípio, o mesmo temor, o mesmo entendimento que é de estar aqui dentro da igreja. Amém? Então nós entendemos isso, que Deus criou todas as coisas e estabeleceu princípios universais para sustentá-las. Eu não sei se eu coloquei ali. Está ali. Exemplo: o bem, o mal, certo e errado, verdade e mentira, são princípios universais. Mesmo alguém que nunca leu a Bíblia, esses princípios estão incutidos no coração das pessoas, e eles se manifestam através da consciência, onde quer que o homem esteja. Inclusive os homens que não, as quais o Evangelho não chegou até elas serão julgadas pela sua consciência. Os homens aos quais nunca ouviu falar a palavra de Deus, eles não vão ser julgados pelos mesmos critérios que nós que ouvimos a palavra serão julgados, mas eles serão julgados pela consciência deles, porque princípios fundamentais estão em todos os seres humanos. Todo mundo sabe que mentir é errado, todo mundo sabe que matar é errado, todo mundo sabe que ofender. Aquilo que você não quer para o outro, você não passa para si. São princípios fundamentais que estão na consciência de todos os seres humanos. Todos esses são princípios fundamentais que estão dentro de todos os seres humanos e que se revelam através da consciência, como falei. O segundo slide. Embora Deus tenha em mente um plano para a vida de cada pessoa, eu queria que você abrisse aí em Jeremias capítulo 20, verso 11. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Jeremias capítulo 29, verso 11. Amém? Quem achou, diga amém? Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Amém? Então, vou repetir a frase agora, tomando como base o versículo. Embora Deus tenha em mente um plano para a vida de toda pessoa, Deus tem em mente um plano para a vida de cada pessoa, como diz a palavra, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Deus tem um plano para nossas vidas. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a minha família. Deus tem um plano para o meu futuro. Glória a Deus. No entanto, Deus confiou ao homem o seu próprio destino. Deus tem um plano para a vida de todas as pessoas. Aí está dentro da vontade, a vontade permissiva, não chega, a palavra não é essa, não, a palavra não é vontade permissiva, não. Aí está dentro da vontade relativa de Deus, não é? A vontade condicional, a vontade relativa de Deus. A vontade, Deus, dentro da vontade relativa ou vontade condicional de Deus, Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um projeto para a minha vida e para a sua vida, mas irá se revelar se eu quiser ou não. Existem decretos absolutos, que independente do que eu faça ou deixe de fazer, por exemplo, vou dar um exemplo de um decreto absoluto. O julgamento do bem e do mal é um decreto absoluto. Deus irá exercer o seu julgamento sobre os maus. Não há o que possa ser feito, o mal será julgado. O julgamento sobre Satanás, o julgamento sobre a besta, a volta de Jesus é um decreto, incondicional de Deus, que vai acontecer. Mas existem decretos de Deus, existem vontades de Deus que são relativas, são condicionais. Eu costumo sempre usar o texto lá quando Jonas é enviado para Nínive. Deus disse, a palavra que Deus usou para Jonas levar a Nínive foi: diga ao povo que em 40 dias eu irei visitar Nínive e matar todos os homens, mulheres e crianças, se ele não se arrepender. E Jonas vai, depois de limpar a barriga do peixe, mas ele vai. O que acontece? Quando o Jonas ele chega e prega, o povo se arrepende e Deus não cumpre, porque era um decreto condicional. Amém? Então, Deus, embora tenha um plano para mim, Deus tem um plano para você,
você, tem um plano para a nossa vida. Deus confiou ao homem o seu próprio destino. Abra a Bíblia, por gentileza, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Amém? Deuteronômio capítulo 30, versículo número 19. Acharam? Vamos lá? Olha o que Deus está dizendo aqui. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Ou seja, a vida e a morte não dependiam da vontade de Deus. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Não dependia da vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que as pessoas se salvassem, mas dependia das escolhas que as pessoas fizessem. Ou seja, o nosso destino não está nas mãos de Deus. Pastor, o que é isso? Sim, o nosso destino não está nas mãos de Deus no sentido agora. Deus, dentro da sua soberania, Deus nos dá a condição de escolhermos o nosso destino. Não fomos nós que escolhemos. Deus nos deu essa autonomia. Deus nos deu essa liberdade de nós escolhermos o nosso próprio destino. O nosso destino depende das nossas escolhas. Das escolhas que eu e você fizer, delas será o nosso destino. Então, irmãos, muitas vezes a gente entra no fatalismo que tudo foi por conta de Deus. Não, nem tudo é por conta de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: na grande maioria das vezes, especialmente o mal na nossa vida, não é consequência da vontade de Deus. Porque foi da vontade de Deus. Não foi da vontade de Deus. O mal na nossa vida é primeiramente culpa de nós. O projeto de Deus no Éden foi que o homem vivesse feliz para sempre, mas o homem escolheu pecar e se afastar da vontade de Deus. O homem, por livre e espontânea vontade, sem pressão de ninguém, deliberadamente escolheu se levantar contra a ordem direta de Deus, e o fim disso foi a morte. Então, o mal na nossa vida é consequência das escolhas que nós fazemos, daquilo que nós escolhemos fazer. E nós precisamos estar muito cientes disso. Amém? Precisamos estar muito cientes disso. O maior poder que existe nos foi dado por Deus. Não há maior poder sobre a criação do que o poder que Deus nos deu. O poder do livre arbítrio. Não é isso? Poder de escolha. De um lado ou outro está nas nossas mãos. Esse poder está nas nossas mãos. O poder de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, só cabe a mim e a você. Mas também a penalidade de sofrer também será para mim e para você. O livre-arbítrio é a base da cidadania. Amém? O livre-arbítrio é a base da cidadania. A cidadania expressa um conjunto de direitos. Pode passar? É o próximo slide. Isso. O livre-arbítrio, ela é a base, ou ele é, na verdade. O livre-arbítrio é a base da cidadania. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Entenda, o que eu vou estar falando a partir de agora, a gente tem como base a palavra de Deus. E o que acontece numa nação, irmãos, pelo menos uma nação livre, uma nação com as características da nossa nação brasileira, e graças a Deus, porque nós temos essa característica, nós hoje pertencemos a uma democracia. O que acontece na nação é consequência nossa, não é culpa de Deus. Não, porque Deus quis assim, Deus quis assado, não. Quando a Bíblia fala que toda autoridade provém de Deus, aí a gente fica assim: mas então, se fulano ou beltrano ou ciclano está no poder, foi porque Deus quis. Não. Uma vez que nós elegemos, ele é autoridade chamada por Deus.
Deus, o que Deus faz? Não é Deus que escolhe. Outro dia eu vi alguém falando assim: se Deus quiser fulano, Beltrano. Aí eu falei assim: Deus não tem nada a ver com isso. Não é Deus que escolhe. Quem escolhemos somos nós. Somos nós que escolhemos os nossos representantes. Agora, uma vez que a gente escolhe, Deus não pode. Não importa quem você escolhe. O povo de Israel escolheu Saul. Deus escolheu o povo. No período que Saul estava ali, ele era ungido de Deus ao ponto de Davi sequer pensar em tocar em Saul. Quem escolheu foi Deus? Não, quem escolheu foi o povo. Mas uma vez que o povo escolheu, torna-se ungido de Deus. Entende? Então muitas vezes a gente transfere a Deus uma responsabilidade que é nossa. Então, graças a Deus, nós estamos dentro desse sistema democrático de direito. A cidadania então expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Agora, preste atenção: todos nós, enquanto cidadãos, temos o direito de participar ativamente do governo do nosso povo. Às vezes a gente fala assim: mas como cristão, irmãos, todos nós temos os mesmos direitos do irmão cristão. Todos nós temos a Constituição que nos garante o mesmo direito de voto, de ser votado. Um cristão, ele pode votar e ele pode ser votado. É um direito constitucional nosso. Uma vez que você é um cidadão brasileiro, você tem esse poder. A origem da palavra cidadania vem do latim, que significa civitas, que significa cidade. Na Roma antiga, a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que ela tinha ou podia exercer. Aí vem a palavra cidadão. Um cidadão tem todos os direitos e os deveres do país a qual ele pertence, né? Nós temos esses direitos e deveres. Por cidadania entendemos que é o exercício dos nossos direitos e deveres civis, sociais e políticos estabelecidos pela organização constitucional de um país. Nós temos todos os nossos direitos e deveres quanto cidadãos resguardados na Constituição brasileira. A Constituição, a famosa Constituição de 88, que é uma das mais modernas do mundo. A Constituição brasileira ela é modelo para o mundo inteiro. Graças a Deus nós temos uma boa, não somente boa, mas uma excelente Constituição. Se nós vivêssemos e colocássemos em prática a nossa Constituição, o nosso país seria outro. Então, é o direito e o dever de cumprirmos aquilo que está na Constituição do nosso país. Pode passar, David? E aí, no Brasil, o regime de governo, nosso regime de governo é a democracia, né? É o regime que impera no nosso país, a democracia. É um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos. O termo origina-se do grego demos, né? Demos significa povo, né? Demos significa povo, e kratos, poder, democracia, poder que emana do povo. Então, dentro do nosso sistema de governo, dentro do nosso sistema brasileiro, o regime que impera é a democracia, ou seja, o poder que emana do povo. E como é que nós exercemos esse poder? Através do voto. Nós, através do voto, nós escolhemos as pessoas que vão estar nos representando nas esferas do poder. Uma vez eu cometi uma gafe. Quem estava na praia? Estava em Léus. E criança, Caleb é assim. A gente faz um monte de amizade com o cara de Caleb. Porque a gente fica meio sem graça chegar nas pessoas. E criança, o Caleb, onde está trazendo amigo para tudo quanto é canto. E a gente, por tabela, acaba se tornando amigo dos pais das crianças. E estava brincando com a criança, brincando. Daqui a pouco a gente já chega e tal para ver o que está acontecendo. Cumprimenta, a gente começa a falar, tu é de onde, tal. Aí a pessoa fala, a gente é de Brasília.
E eu cometo uma gafe e falei uma besteira. Se Brasília tem um bocado de... né? Aí a pessoa falou assim, rapaz, não. Cidadãos de Brasília são todos trabalhadores, honestos e direitos. Vocês é que mandam os vagabundos para lá. É verdade. É a mais pura verdade. Não é? É a gente que manda. É a gente que manda a turma errada para lá. Somos nós que mandamos. Não é verdade? Então, nós escolhemos os nossos representantes. Nós escolhemos quem nos representa. No caso, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, nós escolhemos as pessoas que estarão lá, né, nos representando. O poder, e aí, dentro da nossa estrutura governamental, que é uma democracia, as vidas de todos nós, preste atenção nisso que eu fiz questão de colocar aqui em vermelho, eu escrevi isso aqui desde a semana passada. As vidas de todos nós são norteadas por uma estrutura composta por 3 poderes. Né? Pode passar aí? Ok. Então, as vidas de todos nós são norteadas por uma estrutura composta por 3 poderes. A saber, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Aí você fala assim, pastor, eu já vi tudo isso na aula de geografia. Calma. É importante a gente relembrar, porque muitas vezes, quando a gente sai para votar, parece que a gente esqueceu que passou pela escola. E a gente faz muito besteira por conta disso. Não é verdade? O poder executivo, O poder executivo, como o próprio nome já pressupõe, é o poder destinado a executar e gerir as leis de um país. No âmbito desse poder está a presidência da República, ministros, secretários da presidência, órgãos da administração pública e os conselhos de políticas públicas. No município, o poder executivo é representado pelo prefeito, enquanto a nível estadual é representado pelo governador. Então, nós temos o executivo. Qual é a função dele? Executar aquilo que foi votado, aquilo que muitas vezes foi outorgado pelo poder legislativo. O poder legislativo, não é? O poder legislativo é o poder que estabelece as leis de um país. Ele é composto pelo Congresso Nacional, ou seja, a Câmara de Deputados e o Senado, parlamentos e assembleias, cuja atribuição central é de propor leis destinadas a conduzir a vida das pessoas de um país. O objetivo do legislativo é propor e criar leis essas que vão reger a nossa vida. Nós, irmãos, vivemos dentro de um princípio esqueci a palavra aqui agora. Se eu me lembrar, depois eu falo, não é? Mas a gente não faz nada, legalidade. Dentro de uma estrutura governamental, as coisas só acontecem dentro de uma legalidade. Para alguém receber uma determinada coisa, tem que estar dentro da legalidade. Para alguém ser punido, tem que estar dentro de uma legalidade. Para um benefício ser exercido, tem que estar dentro de uma legalidade. Para uma região, uma cidade receber qualquer tipo de benefício, tem que estar dentro da legalidade. Então, olha a importância do poder legislativo. Quando você exerce o seu poder de voto e você vota em alguém no legislativo, você está outorgando a uma pessoa o poder, isso é poder, o poder de criar leis essa que vai reger a sua vida aqui no país. Tudo que nós fazemos, desde o direito do seu filho para a escola, desde o direito de você ir no hospital e ser bem atendido, o direito de você ter uma habilitação, o direito de você poder comprar um carro, o direito de você transitar em uma via, o direito de você comprar uma casa, tudo está fundamentado em leis orgânicas. Leis que foram criadas, propostas por pessoas as quais nós elegemos. Isso é ruim? Não, é bom.
é muito bom. Isso é maravilhoso. As leis são coisas maravilhosas. As leis são, graças a Deus, por conta das leis, nós não vivemos na época das trevas, onde cada um fazia o que achava que aquele que tinha o cano maior do revólver ou da espada é que falava mais alto, ou quem tinha a conta maior no banco. As leis, elas estabelecem regras, mas entendam que as leis, elas podem funcionar como espadas de dois gumes. Ela pode tanto nos favorecer e nos abençoar, quanto elas podem também ser um problema para as nossas vidas. Então, olha a importância que nós temos de sabermos em quem nós estamos votando. Porque quando chega nessa época, a gente só pensa em presidente. A gente só pensa em presidente, né? É o tempo todo. É verdade. Só se fala em presidente. Irmãos, tão sério quanto presidência, ou talvez ainda mais, a gente precisa pensar no legislativo. Porque sem o legislativo, o executivo não pode fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, olha a importância. Atribuição, propor leis destinadas a conduzir a vida dos cidadãos de um país. Tudo que você faz hoje no Brasil, todos os seus direitos, todos os seus deveres estão estabelecidos dentro da legalidade de leis criadas por deputados que você um dia escolheu. E aí daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais nesse sentido, que quando a gente pensa no legislativo, a gente só pensa nos deputados. E existe uma função ainda mais séria, que são os senadores, que quase ninguém aqui pensa em quem é que vai votar para senador. E eu vou te dizer uma coisa, a coisa é mais séria no Senado. Porque é lá onde a nossa vida realmente, de fato, sabe, é mudada. É lá onde as coisas acontecem que pode realmente nortear a nossa vida. Porque existem leis, as leis mais sérias, mudança na Constituição, que só pode acontecer com a aprovação do Senado. E é na Constituição que as coisas acontecem na nossa vida. Às vezes, por exemplo, leis orgânicas estaduais, elas acontecem por aprovação no Senado. Sem a aprovação do Senado, o Estado da gente pode não receber o benefício que a gente esperava. Leis que muitas vezes podem interferir diretamente na nossa vida, na nossa forma de viver. Se o Senado não aprovar, muitas vezes isso pode acontecer ou não. Então, entenda, meu objetivo aqui não é falar para você quem você vai votar, deixa eu votar. Eu não tenho o objetivo de fazer isso. Nós estamos em uma igreja de cidadãos livres, cidadãos inteligentes, as quais vocês têm como fazer a escolha de vocês. Meu objetivo como pastor é esse, não poderia ser, mas eu estou trazendo para vocês a responsabilidade que vocês estarão no próximo domingo. Depois eu vou trazer alguns versículos que eu vou fundamentar isso. Nós temos outro poder, que é o poder judiciário. Pode passar. Está ali já. Poder judiciário atua no campo do cumprimento das leis. É o poder responsável por julgar as causas conforme a Constituição do Estado. É composto por juízes, promotores de justiça, desembargadores, ministros, representado por tribunais, com destaque para o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. Agora, olha a importância do Senado aqui. Olha a importância do senador aqui. Essencialmente, o poder judiciário tem a função de aplicar a lei, julgar, interpretar os fatos e conflitos, cumprindo dessa forma a Constituição do Estado. No Brasil, o poder executivo e o poder legislativo são definidos a partir da votação direta. Então, nós escolhemos o executivo e nós escolhemos o legislativo. Mas existe uma atribuição que somente o executivo e o legislativo no Senado que escolhem, que é o judiciário. Às vezes a gente não passa para poder prestar atenção nisso, mas o poder depositado na mão de um senador, irmão, é um poder que pode interferir profundamente na nossa vida. O poder conferido ao senador
pode interferir profundamente na nossa vida, né? Então, nós escolhemos o executivo e o legislativo, enquanto o poder judiciário é direcionado por ministros esses indicados pelo presidente da República. Então, quem é que escolhe os ministros? O presidente da República. E aprovado pelo quem? Pelo Senado. Ou seja, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o STF, é escolhido por ministros e aprovado por senadores. Ministros esses que foram escolhidos por presidente. Pastor, o que isso tem a ver? Irmão, a depender da intenção do executivo, ele vai escolher os ministros com uma intenção. Esses ministros vão indicar quem serão o judiciário, ou seja, leis que possam ser aprovadas, muitas vezes vai depender da escolha que você fizer para o presidente, mas também da escolha que você fizer para o senador. Entende a importância? A importância nossa, a importância de estarmos atentos à estrutura, como é que funciona a coisa. Às vezes a gente simplesmente, não, vou botar no senador, porque fulano me indicou, fulano disse que é amigo de não sei quem. A gente tem que estar muito sério em relação a isso. Muito sério. Amém? Olha a imensa importância de um cargo que muitos roubam sem qualquer atenção. Aí eu pensei em algumas ideias aqui, eu trouxe para vocês. Muitos dão alguma importância a deputados e praticamente nenhuma a senadores. Deputados lidam com o povo em cidades, enquanto senadores lidam com o âmbito estadual. Agora, essa estrutura dos três poderes independentes é essencial para a conservação e sustentação da democracia e dos direitos, mas ela não é a prova de erros. Não é o quê? Ok? Essa estrutura composta pelos três poderes, ela é essencial, é o que há de melhor. Ok? A estrutura dos três poderes é o que há de melhor dentro da democracia. Porque nós temos três estruturas que trabalham independentemente. Então, isso dificulta bastante a manipulação, mas não é a prova de erros. Porque a depender da besteira que nós fizermos na escolha dos nossos representantes, a gente pode dar a faca e o queijo na mão de quem vai fazer o que quiser com as nossas vidas. Está aí a importância de nós termos consciência política. O cristão não pode estar alheio à realidade do seu país. Nós precisamos ter essa consciência. O que eu não aconselho, não acho interessante é sair por aí brigando por causa disso, não. Mas consciência política nós cristãos precisamos ter. A depender de quem escolhemos para o executivo, no caso, presidente da República, o legislativo, deputados e senadores. Aí eu conjecturei aqui uma ideia. Imagine vocês. Imagine, por exemplo, o executivo poderá ter planos. O executivo poderá ter de repente um plano. O legislativo poderá criar as leis que viabilizam esses planos. Irmãos, a gente está aqui, a gente não sabe muita coisa que acontece lá não. Quando alguém chega lá, não é por acaso. Não é por acaso, sabe? Não é por acaso. Da mesma forma que a gente sabe que tem pessoas sérias, idôneas, que tem projetos, que tem como finalidade, sabe, servir as pessoas, que tem como finalidade criar projetos, leis, que tem, sabe, que vem abençoar a vida das pessoas, nós sabemos que existem pessoas que vão para lá com as mais diversas intenções. Então imagine vocês, mais uma vez, o executivo poderá ter planos. O legislativo poderá criar as leis que viabilizam esses planos. Então, por isso que geralmente o executivo precisa de eleger a maior quantidade de deputados. Por isso a importância do executivo ter o máximo do legislativo do lado dele. Então, o legislativo viabiliza as leis, porque, como falei, tudo acontece através de projetos de lei, dentro da legalidade. Ninguém vai fazer nada fora da legalidade. Irmãos, até corrupção está dentro da legalidade muitas vezes. Acha brecha, porque as leis são falhas. Acham brechas que burlam a lei.
Então imagine, o executivo tem um plano, o legislativo cria as leis e viabiliza esses planos, o executivo indicará os ministros que direcionará o judiciário, aprovado pelo Senado, judiciário esse que fará cumprir as leis criadas pelo legislativo, leis essas que nortearão nossas vidas, de nossas famílias e de quem amamos, não importa se concordarmos com elas ou não. Você tem o poder de escolher quem você vai colocar lá, mas as leis que ele criar, você não tem o poder de escolher o que ele vai fazer. E você tem o dever de cumprir aquilo que foi escolhido. Aquilo que foi votado, você como cidadão tem o dever, você tem o dever de cumprir, ou então você vai sofrer as consequências e as penalidades. Entende como é sério isso? Quem você escolhe para estar lá? Como é grave isso? Quando votamos em alguém, conferimos a ele o poder de... Eu já estou caminhando para concluir. A palavra dessa noite vai ser rápida. Quando votamos em alguém, conferimos a ele o poder de lutar e buscar benefícios para a nossa comunidade e região. Nós conferimos esse poder a ele. É o nosso representante. É quem vai estar lá lutando, quem vai estar lá buscando, quem vai estar lá fazendo emendas, quem vai estar lá propondo projetos de lei. Então, é para isso que nós escolhemos: lutar, buscar benefícios para a nossa comunidade, para a nossa região, para nossas escolas, para a nossa cidade. Esse é o objetivo. Melhorias para a saúde, educação, segurança, infraestrutura. Nós conferimos esse poder a eles quando nós votamos neles. Sabe? Nós conferimos esse poder de lutar. A gente sabe que não é fácil, porque o Brasil é muito grande, então existem diversos interesses, mas nós conferimos esse poder para eles buscar, lutar, batalhar, sabe? Pela nossa cidade. Isso é muito bom. Nos representar lá, defendendo princípios e valores que nós acreditamos. É uma atribuição. Porque quando nós escolhemos alguém que se identifica conosco, alguém que se identifica com a nossa forma de pensar, alguém que se identifica com a nossa forma de viver. Então nós escolhemos pessoas que também estarão lá, lutando em prol daquilo que nós acreditamos, de valores, de princípios, de ideias. Na verdade, tudo isso. Mas, irmãos, se não temos consciência de qual é o nosso papel enquanto cidadãos, se nós não tivermos a consciência de qual é o nosso papel enquanto cidadãos, eu vou votar porque eu sou obrigado. Irmão, não, você não é obrigado, querido. É um direito. Não vá votar por obrigação. Meu irmão, tem que ir porque eu sou obrigado. Não, irmão, é um direito. É um direito. Em pouco tempo, nem todo mundo tinha o direito de votar. As mulheres não. Mulher não tinha direito de votar, não é? Há mais tempo, logo no início da República, somente a elite tinha o direito de votar. E hoje, todos nós, cidadãos livres, temos o direito, não é dever, não é direito, é o seu direito. É o seu direito de escolher quem está lá. Mas se nós não tivermos essa consciência, irmão, pelo amor de Deus, não vote nulo. Não vote branco. Votar nulo e branco é dar um tiro no pé. É você conferir para alguém que você não queria poder. Vote com consciência. Agora, se nós não tivermos essa consciência do nosso papel quanto cidadãos, e mais do que isso, cidadãos cristãos, se nós não tivermos essa consciência, né? Mas votarmos por conveniência, vou votar porque fulano vai me dar ali um negócio e eu vou votar nele, porque ele prometeu me dar alguma coisa para agradar alguém. Outro dia, vou votar no fulano que é parente de não sei quem, que é não sei quem, que é parente de não sei quem, que é meu amigo. O que tem a ver com isso que é seu amigo? Não é mesmo? E mesmo se fosse, irmãos, eu não voto, sério. Eu não voto em ninguém. Eu não voto em ninguém. Sabe? Que é meu amigo, que é alguém que eu gosto, se eu não ver nele alguém que realmente mereça o meu voto, eu não voto. Eu não voto. Outro dia estava na convenção, talvez eu possa até me ouvir, mas paciência, é bom que não sei. Eu estava na convenção, na regional, na convenção, na reunião da convenção, e um determinado pastor
ele disse que ia se lançar como candidato a deputado federal. E eu disse para alguém que estava do lado assim: eu não voto nele. Por que eu não voto? Porque eu desvio de finalidade. Ele foi chamado para ser pastor ou para ser deputado? Então por isso eu não voto nele. Porque é um desvio de finalidade. Se ele tiver o bom senso e a decência de chegasse aqui na ordem e dissesse: irmãos, a partir de hoje eu quero dizer para os irmãos que eu me equivoquei. Não é essa a minha finalidade. Eu me enganei. Eu entendo que o meu chamado é outro, não é para ser pastor. E eu quero servir a comunidade, quero servir a nação como um agente público, como deputado, alguma coisa assim. E eu quero nesse momento me colocar aqui. Estou dizendo para os irmãos, se ele fizesse isso, que eu abro mão do meu ministério pastoral. Eu vou servir ao Senhor, servir a comunidade como deputado. Aí eu tirava o chapéu e eu pensaria em votar por ele. Mas eu não voto em alguém que se diz pastor e se candidata a um cargo público. Não é ético e não é digno isso. Amém? Então, muitas vezes por conveniência, para agradar alguém, por um favor público, um favor político, alguém vai lhe fazer um favor político, pessoal. Uma coisa é um determinado, alguém trazer um favor para a comunidade, trazer um favor para a cidade, trazer um favor para o bairro, algo que beneficia a sociedade. Aí tudo bem. Mas um favor pessoal, voltar em alguém porque está me fazendo um favor pessoal, isso está errado. Ou até mesmo coagido por superiores. Tem gente que às vezes acontece isso, que é coagido, porque você trabalha em determinado setor e daqui a pouco o seu chefe te coage a fazer isso. Coagido por superiores. Corremos o risco de eleger pessoas que defenderão seus próprios interesses. E pior, pessoas comprometidas com pensamentos e ideologias que poderão destruir tudo aquilo que defendemos e cremos. Se nós não tivermos essa consciência, nós corremos o risco de fazermos isso. Se nós não sabermos exatamente em quem nós vamos votar, se nós não tivermos a consciência, irmão, tu tem alguém em mente? Vai lá. Entra lá, pesquisa sobre ele, pesquisa sobre a vida dele, veja quais são os planos dele, quais são os projetos dele, quais são as ideias dele. Não é verdade? As pessoas aqui na cidade, isso não acontece. Você vai votar no vereador, você não procura saber quais são os planos dele, quais são os projetos dele? Faça isso, procure saber quais são os planos, quais são os projetos, quais são as ideias dele, se batem com as suas, se bate com aquilo que você pensa, se bate com aquilo que você acredita, se vai beneficiar a sua cidade, se vai beneficiar a sua região. Tudo isso é importante. E eu quero finalizar com o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 34, dois textos. 14, versículo 34, aliás, não, tem 4 textos. Primeiro, é o de Provérbios 14, versículo 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O outro texto, quando os justos, Provérbios 29:2 agora. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Tenhamos consciência disso. E o texto base, irmãos, para isso aqui, eu gostaria de Efésios 6:12. E eu quero pedir encarecidamente aos irmãos que, com base nesse texto, tenham a consciência. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, irmãos, não vão para redes sociais, debater pessoas. Não são pessoas, dizem que gente pequena fala sobre gente, mas gente nobre fala sobre ideias. Eu vejo muita besteira de crente e também de pastores.
sabe, vão ofender a imagem de um ser humano, da pessoa. Muitas pessoas fazem esse monte de besteira. Porque fulano é não sei o que, fulano é não sei o que, fulano é isso. Irmãos, a nossa luta não é contra pessoas. Outro dia alguém mandou uma mensagem da falou assim: se o candidato fulano de tal chegasse na igreja, isso eu vi numa rede social, você receberia? Aí o cara, mandaria não sei o que, fala não sei o que. Eu falei assim: rapaz, eu receberia. E como receberia? Porque a igreja é justamente esse tipo de gente. A igreja é para a gente pecador como nós. A igreja, nós precisamos entender, irmãos, que as pessoas não são nossos adversários. Entende? As pessoas não são nossas adversárias. As pessoas são nosso campo missionário. Então não vá para a rede social, não vá ofender pessoas. Questione ideias. Ideias sim, questione as ideias. Se elas não estão de acordo com o que você pensa, questione-as. Mas não debata pessoas. Amém? E aí, cadê o treino? Abre aí. Aí eu vou passando por um, tá bom? Vai, pode ir. Qual é a opinião dos seus candidatos sobre família? O que seus candidatos falam sobre família? Aborto. Vai. Ideologia de gênero. Liberdade. Igreja. A Bíblia. Sociedade na perspectiva judaico-cristã. E ali debaixo está Deus que o negócio não viu. Irmãos, nós não podemos fugir a essa realidade. Nós não podemos fugir a essa realidade. Eu não posso, de forma alguma, irmãos, eu não posso ir contra os meus princípios. Eu não posso trair a mim mesmo. Eu não posso trair aquilo que eu acredito. Nós não podemos trair aquilo que nós cremos. Sabe? Família. Nós somos a favor da família. Nós somos contra o aborto. Nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre a ideologia de gênero. Nós sabemos que a Bíblia fala e nós estamos lutando pela liberdade de expressão. Irmãos, existem projetos de lei que é para amordaçar a igreja. Existem projetos de lei que é o seguinte: se você entregar um folheto para alguém, alguém pode te prender por importunação religiosa. Estão lá para serem votados. Só não passaram ainda porque existe uma turma lá lutando para não passar. Então, o que diz sobre essas coisas? A sociedade na perspectiva judaico-cristã. O que isso quer dizer, pastor? Há um sistema para desconstruir, uma ideia para desconstruir o modelo e padrão de sociedade nos moldes judaico-cristãos. Há um projeto nisso. O que fala sobre Deus? O que ele pensa sobre Deus? Vocês são livres para votar em quem vocês acharem que vocês devem votar, mas vão às urnas depositar apenas o voto. Vou deixar isso aqui por último para dizer. Vão às urnas, meus amados irmãos, para depositar não apenas o voto, mas a consciência de vocês. Amém? Pastor, por que essa sociedade na perspectiva judaica-cristã? Por que isso aí? Porque qual é o modelo de sociedade na perspectiva que nós temos? A nossa perspectiva é esse modelo judaico-cristão. A cultura brasileira, a nossa cultura é dentro dessa perspectiva. E há uma luta para desconstruir essa ideia, porque essa ideia não é interessante. Essa ideia judaico-cristã é fundamentada em valores cristãos, valores bíblicos, né, que por sua vez vêm do judaísmo. Então há um projeto para desconstruir isso, não é? A turma que faz aí história, a turma que faz direito, especialmente nas universidades públicas, na UFBA, a UFBA nem tanto, mas especialmente na UESA, irmãos, a coisa ali é feia. Há um projeto para desconstruir. Existe essa palavra desconstrução do modelo de sociedade judaico-cristão. Isso é um pensamento formado. Modelo de desconstrução da sociedade no modelo judaico-cristão.
Porque a igreja, irmãos, a igreja na verdade é uma pedra no sapato para um modelo de sociedade neoliberalista que, sabe, e a igreja é essa pedra no sapato. Por isso que tem tanta raiva da igreja, que a igreja é quem erra. Por que vocês acham que muita gente, mas para quê? Igreja e Estado, tudo bem, a gente entende que a laicidade é importante, a laicidade do Estado é importante, mas nós precisamos ter representantes cristãos lá, no Senado, na Câmara dos Deputados. Precisamos, irmãos, precisamos. Ou pelo menos pessoas que pensam como a gente pensa. Porque se isso não acontecer, nós teremos graves problemas. Mesmo que eles não façam nada, mas só em barrar determinados projetos. Então a gente precisa dessa consciência. E eu vou finalizar com esse texto. E agora já termino. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Salmo 33, 12. Vão, domingo que vem, depositar não o voto de vocês, não é o voto, mas vão depositar a consciência de vocês. E a consciência. Amém? O pastor não está aqui dizendo para você votar em não sei quem é que deixa de votar. Quem chama a turma do louvor aqui para a gente cantar o louvor para finalizar. Mas, irmãos, não nos esqueçamos que existem valores maiores. Aleluia. Amém? Existem valores maiores. O cristianismo está acima das ideias. O cristianismo está acima das ideias desse mundo. A palavra de Deus, eu falei sobre a Constituição brasileira. Eu disse sobre a Constituição brasileira. E ela é importante. Mas a palavra de Deus, irmãos, ou nós cristãos cremos que a palavra de Deus está acima da Constituição brasileira, ou tem algo errado no nosso cristianismo. Entende?